A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Agora foi. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor, caiu, deste livro. Calma. Um brinde ao nada. Emoção. É possível acontecer, são questões físicas e matemáticas, embora não seja o assunto desse podcast hoje. E nós estamos aqui para contar mais um episódio de histórias. Opa! Meu, pode deixar que eu arrumo. Meu, continua, Araújo, pode deixar que eu arrumo. Para contar mais um episódio de histórias. Hoje o tema aqui é comunicação, jornalismo, e para isso nós temos um convidado especial, o jornalista Fábio Jamal. E antes de passar ao Fábio, eu quero passar a palavra ao jornalista Lucas Lorde. Lucas, tudo bem? Nós estamos aqui, é um prazer estar com você aqui, com você, Araújo, toca aí. Em mais um programa Pense Comigo aqui no Estúdio 48 Podcast. E antes de começar aqui, eu queria convidar todos que estão assistindo a gente a seguir nossas redes sociais, porque é muito importante. A gente precisa do engajamento de vocês, pessoal. Nosso Instagram é do Pense Comigo, do Estúdio 48. Lá tem os cortes, você vê lá todos os programas. Daí, se você quiser ver o programa completo, na bio do Instagram está o link que transporta você para o YouTube do Estúdio 48. E lá no YouTube do Estúdio 48 você se inscreve, você ativa o sininho, comenta, compartilha no grupo da família, no grupo do churrasco. Então, o seu apoio, pessoal, o seu engajamento é muito importante. Como eu digo aqui em outros programas também, os convidados aqui, os telespectadores, é o oxigênio nosso do programa. Então, e por falar nisso, a Copa está chegando e tem um álbum de figurinhas rolando aí. E aqui, Araújo, a gente está num projeto de álbum de figurinhas da redação do Cruzeiro do Sul. E a gente trouxe aqui vários jornalistas da redação e um dos que faltavam era o nosso convidado aqui, que é o jornalista Fábio Jamal. Bem-vindo, Fábio. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. E sempre é o momento, né? Olha ele aqui. Chegou o momento do Jamal aqui no programa. Do Cruzeiro do Sul dos anos 90, né? Exatamente. Então, tá trazendo. Aliás, está fazendo 30 anos que eu conheço o Jamal. Exatamente 30 anos. Nossa, uma vida, hein? 96 a gente entrou na faculdade. 96. Vocês conheceram na faculdade? Na faculdade, em 1996. Então, com esse podcast, a gente acaba comemorando 30 anos de amizade. 30 anos de amizade, né? Isso aí, mano. Vamos dar os parabéns também por essa amizade aqui. E por resistir ao jornalismo esses anos todos, né? Continuamos no jornalismo, na área, não é fácil. Porque assim, ó, eu me sinto aqui privilegiado e assim, em aprender, porque eu tô aqui com dois dinossauros da comunicação, do jornalismo aqui. Então eu tô muito orgulhoso de estar aqui com essas duas figuras incríveis aqui da mídia de Sorocaba e região. Tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. O Lucas é filho do Araújo, não sei se vocês contam aqui no programa. Que... A gente fala aqui, já falou, né? Não lembro. Agora então, estou revelando, então, em primeira mão. O Jamal revelou aqui. Filho do Araújo. E quando a gente entrou na faculdade, tinha o quê? 5 anos? Você tinha, né? Ele tinha 5 anos. Por aí, Quando eu tinha naquela época, eu queria ser paleontólogo. Mas tinha muito mais futuro do que jornalista. Eu queria escavar dinossauro, queria achar o Tiranossauro Rex. Tá vendo? Porque eu era muito influenciado pelos filmes lá. E daí que agora eu sou jornalista, né? Ou seja, o outro extremo. Tá vendo? Eu tentei convencê-lo. Não faça jornalismo, não entre nessa. Pai irresponsável. Mas eu queria... Mas aquilo lá, eu paguei pra ver, né? Eu falo que a minha filha, desde que ela nasceu, ela pode ser o que ela quiser na vida. Menos jornalista evangélica e de direita. O resto ela pode ser qualquer coisa. Mas se for jornalista, eu deserdo. E complicou mais ainda, viu? Complicou. Tá mais difícil. Sendo escritor. Tá preparando um livro. Ano que vem vamos lançar um livro. Duas profissões. Que é uma grande experiência que eu tive. Bom, eu não vou dar spoiler aqui, depois quando estiver pronto eu falo. Já faz a propaganda. Não, assim, eu posso adiantar que é uma grande experiência que eu tive na minha vida, uma experiência que marcou minha vida, que daqui, quando eu tiver 108 anos, eu vou lembrar. Que legal, né? E quando eu tiver 180 anos, os paleontólogos vão lá e falam, olha, existia uma profissão chamada jornalista. Né? Não, eu posso até adiantar uma coisa, assim, com esse meu livro, que o nosso uniforme era verde-oliva. Verde-oliva? Olha aí. Só isso adianta. Estamos ansiosos para ver. Então vamos ao perfil do Jamal. Para quem não conhece, Fábio Jamal Macou é jornalista
especialista em jornalismo político e mestre em ciência política pela PUC São Paulo. Atualmente é editor-chefe do portal Porquê de Sorocaba. Com 30 anos de carreira, já trabalhou no jornal Cruzeiro do Sul, Ipanema, Caros Amigos, Revista Fórum e Revista do Brasil, entre outras publicações. Na política, já trabalhou em campanhas eleitorais para prefeito, vereador e deputados estadual e federal. Também foi assessor de imprensa da Confederação Nacional dos Bancários e dos Sindicatos dos Bancários de São Paulo e Pernambuco. Jamal, onde você nasceu? Nasci aqui em Sorocaba mesmo, né? E como você cresceu? Sua infância, como que foi legal? Foi legal. Acho que foi uma das últimas infâncias sem celular, né? Sem internet, né? Aliás, a internet chegou quando a gente entrou na faculdade, né? Acho 95, 96, 95, estava chegando a internet no Brasil. Ninguém tinha acesso. Inclusive começamos a fazer site, né? Era uma coisa... Aprendemos na faculdade. Na faculdade. Tinha um curso uma disciplina de novas tecnologias. Novas tecnologias. Aquilo lá, tipo, chegou em 95, 96, mas engatinhando, né? Tipo, a turma foi começar a ter acesso em massa, acho que início 97, dos anos 2000, né? 98. 2000 tá todo mundo já tendo acesso, que tem a internet de escada. Então a gente não tinha nem celular. Nem celular tinha, né? E o Cruzeiro começou a... Começava a ter, lembra? Eu lembro na redação do jornal em que eu trabalhava, tinha uma moça que tinha celular. E só ela tinha o celular. Era uma coisa de rico, era, né? Era estranho. Ó, e aqui, a gente tem nossa primeira mensagem, ó. O Epitácio Pessoa, que já veio aqui várias e várias vezes. Grande Pita, um dos maiores fotógrafos do Brasil e do mundo. Abraços calorosos no Jamal e no Lucas e Carlos Araújo. Muito obrigado, Pita. Valeu pela mensagem. Pita, sou fã do Pita. Um dos maiores fotógrafos do Brasil. Sem dúvida. Sem dúvida. E como é que foi a escola, a sua escola? A escola determina, eu pergunto, porque na infância a escola determina o nosso destino, né? Verdade. Então, você, assim, como aluno, pensava, tinha planos de ser o quê? Acabou sendo jornalista, mas não queria ser outra coisa? Eu quis ser duas coisas na vida. Eu quis ter uma banda de rock, ser um astro do rock e quis ser ator de teatro, né? O Lucas também estava falando que queria ser ator. Sim. Acho que não tinha talento para nada. Fiz uns 4 anos de violão, não toco nem parabéns a você hoje. Fiz piano. Minha mãe colocou eu para fazer piano, fiz 5 anos de piano, não sai nem marcha soldado. Piano eu era bom até. Piano é difícil, né? Piano é dificílimo. Mas eu era bom assim para tocar com a mão esquerda e com a mão direita. Agora, quando eu tocava com as duas juntas, não saía nada. Porque daí você tem que ter uma coordenação ali e não saía nada. Mas tinha alguma banda que te inspirava, assim, queria ser que nem eles? Assim, eu olhava assim pra banda, nossa, eu quero ser que nem eles. As bandas de rock dos anos 80, né? Dos anos 90. Eu cresci nos anos 80 e 90, né? E acho que foi uma época que o rock nacional estava muito em alta, né? Tinha Engenheiros da Bahia, na minha banda preferida. Titãs, tinha o Legião Urbana, né? Então eram essas bandas que a gente se inspirava e achava fantástico, né? Eu queria aprender a tocar guitarra, mas não teve jeito. Tem que descobrir algum talento, não é possível que não tenha talento para nada, né? Cara, isso dá uma angústia também quando a gente está nessa fase, né? Por exemplo, você não consegue, você sabe, descobre que não tem talento, quer fazer, mas não tem talento para fazer. Então, o que eu vou fazer da vida? Pois é. Eu lembro que eu ia para aula de violão e tinha um menino que era vizinho de casa que ele queria fazer aula de violão e o pai dele não deixava, né? Aí eu saía da aula, chegava e ensinava para o menino o que eu aprendi na aula, e ele tocava melhor do que eu. O que eu ensinava a ele, ele aprendia. Eu falei da angústia, aí dá mais angústia ainda. Mais angústia. Nossa, ele fica mais desesperado ainda. E aí você tenta e vê que não é natural o seu, né? Que você vai ser uma referência naquilo, né? Então... Mas banda de rock, tudo bem. Aí os instrumentos do rock típicos, se bem que o piano também entra no o teclado, no, né? O teclado, né? Mas o teclado eu quero dizer que entre os instrumentos ele tem uma sofisticação diferente, né? Diferente. A gente lembra de Mozart, lembra de... A gente tem um Mozart aqui, inclusive. Temos o Mozart, só que ele o Mozart é o pianista do churrasco. O pianista do churrasco. Tipo, ele é especialista do touro. Assim, o que o Mozart é pro piano, o Leandro Mozart aqui é pro churrasco. Então tudo churrasco. Então ele é especialista aqui. No churrasco não toca. Ele faz churrasco, é especialista. Assim, ele entende tudo do churrasco, de faca, de como cortar carne, a maneira de colocar no fogo, então ele entende tudo aqui. Tá vendo? As pessoas têm talento, só que tem um grande problema, assim, ele faz churrasco,
churrasco, ele manda no grupo do WhatsApp as fotos, tudo, e não convida. Não convida. Aí é complicado. Viu, Jamal, o que você acha de uma pessoa que faz churrasco e não convida? Não, e ainda manda foto. E ainda manda foto, assim, fazer fica só pra inveja, provocar né? inveja. Que coisa feia. Eu fico vendo as fotos assim, eu fico babando. Não quer convidar, não convide, mas faz escondido. Né? Faz escondido, não, fica mandando foto. Fica falando assim, o sextou, hoje tem. Então, eu pergunto isso por curiosidade. Por que entrou o piano na sua vida, nessa tempo de infância? Piano, minha mãe tocava piano, né? Minha mãe fez muitos anos de piano e ela então tocava, tem uma explicação. E ela tocava um pouco em casa, né? E aí me inspirou um pouco, e mais o teclado, né? Que eu já gostava, e fui fazer aula de teclado mesmo, né? Mas não saiu, né? E minha mãe também me ensinava. Mas... Você começou a trabalhar como repórter logo ou antes disso fez outras coisas? Trabalhei com meu pai, que tinha uma lojinha, né? E aí ficava ajudando ele na lojinha, um bazar, tipo um bazarzinho que ele tinha no centro, né? Mas fora isso, meu primeiro emprego formal foi de repórter. E sempre trabalhei como repórter, nunca trabalhei com outra coisa, como jornalista, né? Nunca trabalhei como outra coisa, né? Quando você fazia as aulas de música e trabalhou no bazar, você tem quantos anos mais ou menos? O violão eu fiz, estava na 5ª, 6ª série, né? No tempo do que a gente chamava de ginásio, né? Hoje é fundamental, né? Fundamental. E o teclado eu fiz no colegial, fiz acho que os 3 anos de colegial, eu passei inteiro fazendo teclado, aí entrei na faculdade, larguei mão e vi que não dava mesmo para tocar, nem para brincadeira. O primeiro emprego como repórter a gente nunca esquece. Qual foi o seu primeiro emprego como repórter? Como é que foi? Onde? Foi no Cruzeiro do Sul. Ah, é? Tava com 6 meses de faculdade, né? A nossa turma da faculdade é a 2ª turma da Uniso, né? De 1996, acho que o curso começou em 95. Nossa, olha que legal. E tinha muito jornalista na nossa classe, você que já estava na área, que já estava trabalhando, porque naquele tempo tinha a legislação, ela permitia que as pessoas trabalhassem como jornalista desde que não tivesse uma faculdade, acho que num raio de 100 quilômetros da cidade. Tinha esse sistema. E aí quando começou a Uniso aqui, né? Então os jornalistas que trabalhavam nas redações aqui precisavam daí ter um diploma, porque ia estar formando gente. Aí entrou uma leva, né, do Cruzeiro lá, fui fazendo os contatos e aí me apresentaram pro seu Ulisses uma vez, ele contratou. Tinha 18 anos quando eu entrei na redação. Menino. Você tinha certeza do que queria ou não? Eu, quando entrei na faculdade, eu gostava muito do jornalismo, mas não tinha certeza que era aquilo, né? Foi muito mais uma alternativa para as outras 2 coisas que eu não consegui ser como artista do que querer mesmo, né? Foi meio que na eliminação. Não tem nada, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, que não sei, outra coisa não me interessava. Sim. Né? E aí fui pro jornalismo. Mas daí quando eu entrei no Cruzeiro, com 18 anos, aquela redação enorme, né? Eu acho que a gente pegou o auge do jornalismo naquele período, né? Época de ouro, né? Época de ouro. Quantas pessoas tinham na redação naquela época? Umas 60 pessoas. Nossa, lotado. Era uma coisa enorme. Hoje tem 1 dúzia no máximo, né? Então ali, naquele ritmo, naquele início ali, aí eu falei, é isso que eu quero, a minha vida é isso. Me apaixonei daí pelo jornalismo. E a sorte é que ainda era uma época de reportagem. De reportagem. Eu comecei em 87, também uma época muito boa, era uma época de reportagem. Ou seja, você fazia notícias do dia a dia, mas também fazia notícias temáticas, né? Tinha os você pegava um do tema mundo, e né? ficava 2, 3 dias com um único tema, uma reportagem mais aprofundada, que era diferente do noticiário diário, né? O noticiário que você ouve 1, 2, 3 fontes e faz um texto e publica esse texto. Aí você tinha que ouvir muita gente, ler, pesquisar também. Até o texto é diferente, né? A reportagem é mais ampla e mais, ao mesmo tempo mais gostosa de fazer, né? Dependendo do tema, mas também o desafio era maior, tinha que ser um bom tema, um bom assunto, e você tinha que trazer uma grande novidade, né, no texto. Então era que nem era como fazer meio um livro assim rápido, né? E você pegou essa época boa. Peguei essa época boa. Era época de grande aprendizado. Você aprendeu bastante. Você teve mestres, assim, você citou um chefe, um editor-chefe, que era Ulisses Alves de Souza, né? Então, que era um grande chefe, assim, no sentido de
Tinha umas frases maravilhosas. De mentor, assim, de repórteres iniciantes. A gente aprendia muito com ele, né? Muito. Então, você encontrou eu tive muita sorte. esse campo fértil para aprendizado nessa época? Como é que foi? Eu tive muita sorte. Eu acho que eu trabalhei com uma equipe muito legal. Você é um deles, né? Aprendi muito com o Araújo na época. Você era um dos repórteres especiais que faziam essas matérias que a gente chama de matéria de leitura, né? Que é para o domingo, uma matéria mais trabalhada, já tinha um texto fantástico, né? Eu acho que no começo ali você não sabe nem como escrever direito, né? E aí eu acho que tinha naquela redação uma turma que me acolheu muito, talvez até pela idade, né? Isso ajuda, isso ajuda muito, né? Quando tem pessoas que acolhem, assim, te ensina. O Homero foi um cara fundamental para mim, que depois ele me puxou para a editoria de região, e ele tinha uma paciência para ensinar, e ele gostava muito de ensinar. Valdecir. Homero Moreira, querido filho. Homero Moreira, querido filho. E o Valdecir, que é o Val Rocha, o escritor. Val Rocha, escritor. Val Rocha também veio aqui 2 vezes. Veio aqui já, né? O Val Davi, o Zé Antônio. Eu lembro uma vez, inclusive, para contar uma história do seu Ulisses e uma com vocês, né? O seu Ulisses, uma vez, não sabia como abrir o texto, acho que a primeira semana que estava lá no jornal, eu falei, seu Ulisses, como é que eu começo essa matéria aqui? Ele falou, ligue para sua mãe, conte a história. E aí você começa do mesmo jeito que você contar para sua mãe, não tem segredo, né? E aí, assim, teve uma vez também que eu estava muito em dúvida, né? Pedi para o Araújo me ajudar a abrir, ele abriu o texto para mim, depois pedi para o Zé Antônio ajudar no mesmo texto, ele ajudou a abrir, depois pedi para o Davi ajudar também no mesmo texto. Aí eu falei, cada um abriu de um jeito, não tem regra, você que vai ter que arrumar o seu estilo, né? Ali foi um dia que a gente aprende na faculdade, pirâmide invertida, para você escrever o texto, comece assim, comece assado, né? E depois você vê que na prática o texto ele vai se desenhando, né? E você vai tendo o seu estilo e a sua visão de mundo, né? E esse é o grande desafio para quem está começando na profissão. Como você abrir a matéria? Você tem uma notícia, um acidente em que 2 carros bateram, infelizmente, tem um morto, 3 feridos. Aí essa notícia, aparentemente, ela é fácil. Mas eu digo aparente porque os fatos também são aparência. Sim. Existem coisas por trás da aparência, ali, né? Como nesse caso, a notícia é que acidente mata um e deixa 3 feridos. Aí, mas esse acidente pode ser o 20º acidente no mesmo local. Mesma rodovia, aí muda de figura, né? Sim, você tem que... alguma coisa está provocando esse acidente que tem que então tem que ser corrigida. Tem que buscar outras informações mais a fundo, né? Pode ser uma falha. Uma falha do órgão público em resolver o problema lá que está provocando o acidente. Aí o abre é outro. Aí o abre vira outro. Entendeu? A dificuldade. Tem essa ideia meio simplista, né? Que as matérias de polícia são mais fáceis de você abrir, porque sempre tá lá o lead, né? 2 pessoas morreram e uma ficou ferida, né? Mas não é. Tem essas nuances que você tem que saber, e a matéria muda, né? E tem o seu olhar também sobre a matéria, né? De repente, 2 jornalistas cobrindo a mesma matéria, vê elas de maneira diferente, e a matéria acaba saindo completamente diferente. E os 2 podem estar fazendo jornalismo, né? Os 2 estão fazendo todas as regras do jornalismo, seguindo corretamente. Um dia eu fui fazer uma matéria, a inauguração da rodovia Tagliasachi, eu lembro o sobrenome, acho que é Lívio Tagliasachi. De São Roque, né? De São Roque, liga a Castelo ao centro de São Roque. Aí o Orestes Quercia, o ex-governador Orestes Quercia, veio lá para inaugurar. E eu estava, por inexperiência, também estava no começo, juntou aquele monte de repórter em torno do governador e perguntas e respostas. E eu tentando ouvir, não ouvia nada. E aí eu fiquei desesperado porque eu não vi nada que o governador falou. E aí, quando eu voltei para a redação, como é que eu vou escrever sem ter ouvido o governador falou? Aí, a primeira aprendizado, esse tipo de entrevista, na época, hoje é diferente, as coisas são mais organizadas. Mas você tinha que levar um gravador. Num caso desse, você estendia o gravador e ouvia a voz, gravava a voz do gravador, seu braço, né, alcançava pelo menos a voz. E você pelo menos ficava sem ter feito pergunta, mas ele falou alguma coisa que ia
servir para você. E eu desesperado. Aí nesse dia eu tive a sorte de o meu chefe está lá, Cláudio Oliveira. Ei, Era um grande também mentor de jovens repórteres também, ele ensinava também. E ele era o editor responsável do jornal, esteve lá, e olha o abro que ele fez da matéria. A estrada, a rodovia, tem o seu primeiro congestionamento na inauguração. Olha só que legal, né? Porque que congestionou sacada, tudo. né? Veja a sacada. Entendeu? O diferente. Ou seja, o que o governador falou, inclusive deve ter falado sobre outros assuntos, mas o problema ali era a estrada, era a sacada dele. E ficou congestionado mesmo. E as fotos mostravam isso. Você entendeu? Então ali foi um aprendizado muito imenso legal, ali. mesmo. Olha como eu devo abrir uma matéria. Às vezes, o abre da matéria não está no foco do acontecimento, está em torno dele. Tá nos arredores, né? Entendeu? E esse gravador você tem até hoje, né? Tenho esse gravador? Não tenho. 87, o gravador que eu tenho hoje, ele é de 90 e... ele é de 96, 97. É da época da faculdade. Da faculdade, né? Esse era outro gravador. Depois eu tive um gravador que perdi, ou quebrou, aí eu comprei esse outro. Mas ele funciona ainda ou não? Funciona. Funciona, então. O que não encontro é fita. Então... Tá melhor do que o Araújo, o gravador. Então. Então, se tivesse fita, ele usava ainda. Eu parei de usar porque foi difícil encontrar fita. E hoje em dia, mais celular, você grava tudo... Só que se tivesse fita, o Araújo ainda estava usando. Certeza. Eu adorava aquele gravador de fita. E a gente tem umas eu fui um dos últimos a usar. Eu ia o gravador, aquele gravador. Aí a turma tudo com equipamentinho moderno, né? E eu com o gravador. Eu tenho um gravador ainda do começo da carreira também que eu usei. Tem umas canetas que eu usei no Cruzeiro. Eu guardo umas relíquias. Guarda relíquia, né? Bloquinho. Ó, que legal. Você entende? A profissão, ela também tem essa atração. O desafio para você fazer o melhor, apesar da sua inexperiência, apesar da sua, às vezes, para certos assuntos, incompetência também. E você tem que produzir o melhor, porque você tem ali um concorrente que é muito bom, você já fica assustado. Eu já você lembra da sua primeira matéria que você foi fazer na rua, assim? Você lembra quando você ficou? Você ficou nervoso? A primeira matéria que eu fui fazer na rua? As suas primeiras, assim. A primeira matéria que eu fui fazer na rua. Aliás, a primeira matéria, agora eu lembrei. Quem me passou a pauta foi o Dini, lembra do Dini, né? Fernando Dini. Não era Fernando, era... O Fernando Dini é o vereador, né? Como é que era o... Alberto? Né? Alberto Dini. Falecido, né? Faleceu o Dini. Alberto Dini. O Dini me pegou lá, ele queria que eu fizesse uma matéria assinada, né? Porque eu nunca tinha assinado matéria no Cruzeiro, já estava lá um mês e só estava fazendo release, né? Naquele começo de carreira, as pessoas só vão passando texto que já chegou pronto e você refaz o texto, né? Aí ele pediu para fazer uma matéria sobre a chuva que estava caindo, que não estava caindo, não estava chovendo, e como é que estava aqui na região a agropecuária, né? A agricultura principalmente, né? Se as pessoas estavam com dificuldade com a plantação, como é que estava a plantação, tinha uma estiagem longa. E aí eu entrevistei uns produtores rurais, nem a minha área, né? Nada, nunca sabia nada. E ele me ajudou a escrever o texto, me ajudou. Ele investiu para que saísse uma matéria com meu nome no jornal, né? E foi muito legal que depois eu peguei o fotolito dessa matéria. Tem um quadro até hoje com essa matéria, que é um fotolito, né? Nem existe mais fotolito. Não. E com a página do jornal, né? Era uma página de agropecuária mesmo. Tem o Sérgio Coelho ali do lado, a matéria principal do Sérgio Coelho e a minha ali do lado, né? E antes disso, acho que só tinha ido pra rua para fazer materinha, assim, material escolar, que acho que estava começando aula, ver o preço de material escolar, essas coisas simples que você faz no começo, né? Sim. Passaram muita matéria de polícia também, porque tem essa ideia que jornalista no início da carreira vai fazer polícia que você erra menos, né? Porque tem... Mas eu não aguentava, vi 3 mortos. Tá tudo no BO. Tá tudo no BO e você já sabe como começar a matéria ali, né? 2 pessoas morreram, 4 ficaram feridas. Né? Aí a gente mas aí criticava... você não conseguia ver os mortos? É isso? Eu vi, eu acho que eu peguei uma sequência de 3 mortos, assim.
E aí eu fiquei tão impressionado, eu pedi para não fazer mais. Eu fiquei tá, você não aguentou, né? Não aguentei. Teve um cara que caiu de uma asa delta no meio da Avenida Ipanema. Tem que ter estômago, né? Eu vi assim, lembro dessa história. Lembra? Morte, peguei um acidente na Raposo, sim, que matou a família inteira. Era um casal, 2 filhos. Tinha um filho que era de 5 anos, tirou a criança do carro. Aquilo me impressionou de uma tal maneira. Sim. Falei, não sirvo para fazer polícia. Eu já sempre fui meio sensível para sangue, sim, e essas coisas. Então. E aí eu falei, não dá, né? Na época tinha o Davi e a Adriane, né? Os dois faziam muito polícia, mas daí me colocavam para fazer as materinhas que sobravam ali. Que eu e às vezes os dois estavam de folga também, às vezes e quando vocês saíram na rua, a composição era sempre vocês, o fotógrafo e o motorista? Sim, sempre existia equipe, né? Sempre hoje o jornalista é motorista, fotógrafo, cinegrafista, então, volta edita. Essa tem a diferença. O jornalista é o fotógrafo, é o jornalista, o motorista, às vezes, né? Hoje eu tenho um fotógrafo no Cruzeiro, né? No meu tempo tinha uns 10 fotógrafos, né? Era uma equipe de fotografia, né? Tinha um motorista, tinha um estacionamento ali de carro do Cruzeiro, que a gente só passava um rádio, o carro vinha, pegava você, entrava, preciso de um fotógrafo, vem um fotógrafo. Hoje acabou isso, né? Hoje você em tal lugar, você saía mais, você ia mais onde a notícia acontecia. Hoje você recebe a notícia no Zap, com texto pronto, foto, tudo pronto. Repórter nem sai quase da redação hoje. Para você tirar o repórter da redação... É difícil, né? No nosso tempo a gente queria estar na rua, né? Tem que ir lá na linha de frente mesmo. Era melhor, muito melhor. E o campo de aprendizado era maior também. Muito maior. Era mais amplo. Hoje, primeiro, porque a gente tinha, nessa época, a sorte de encontrar pessoas como o seu Ulisses, né, o Homero, pessoas que tinham a generosidade, precisa ser generoso também, né? Generosidade de apostar no talento de um jovem repórter, saber que ele precisa de lições, lapidado, né? Ó, senta aqui, vamos conversar. Sua matéria, e às vezes essas lições eram na prática, né? O cara vinha com a matéria, com defeitos, não sabia aqui, senta aqui, vamos escrever junto. E aí você ia aprendendo no dia a dia. É isso, né? Então a gente teve essa sorte. Eu tive uma sorte também de, talvez você tenha feito isso também, você falou isso. Você está não sei como abrir essa matéria, chegar para um colega seu que você sabe que pode te ajudar e... como é que eu abro essa matéria? Um assunto é esse. E depois, você, passados alguns anos, você que acaba fazendo esse papel. Para frente, né? Esse papel. Hoje está na nossa... Eu lembro de uma repórter que tinha ela tinha que fazer uma matéria que tinha um mapeamento dos acidentes de trânsito em Sorocaba e ela não sabia como abrir essa matéria, como abrir no sentido de iniciar essa matéria. Aí eu perguntei para ela, qual é a avenida, rua ou avenida, que mais tem acidente? Ela falou, tal avenida, que era Itavuvu. Ela falou, tá aí o abro da matéria, Avenida Itavuvu é que tem mais acidentes. E achou o gancho, né? Foi uma manchete de domingo, entendeu? Então, você tem que ter o gancho. O gancho é o grande desafio. Continua sendo e continuará sendo sempre, por mais experiência que você tenha. Sim, sempre. A dificuldade é a hora que você abre. Depois que você abre a matéria, o texto sai em 10 minutos. Daí vai embora. Viu, Jamal? Daí, você saiu da área policial, daí qual hora você foi? Quando você entrou na área da política? Depois que eu saí daquela equipe de cidades, né, fazendo mais polícia também e as materinhas do dia a dia, o Homero me chamou para a região, né? E ali fazer a região aqui de Sorocaba foi um aprendizado muito grande, porque a gente saía sem pauta e a gente tinha 50 cidades, o Cruzeiro cobria 50 cidades aqui em Sorocaba, na região de Sorocaba, né? Então você pegava o carro 3 vezes por semana e ia para uma cidade, né? A gente tinha um rodízio de cidades que a gente fazia, mas chegava na cidade sem pauta, você não tinha internet naquele tempo. Você não... Era o contato telefônico. Não tinha celular. Nossa, você ia pra caça assim, sem... Às vezes você já tinha alguma pauta, você já estava indo naquela cidade, você já estava acompanhando, mas muitas cidades a gente chegava sem pauta nenhuma. Aí você sentava na praça e tomava um café com alguém. Uma vez eu fui para Tatuí e aí fui ali num boteco que tinha na praça tomar um café e comecei a puxar assunto com as pessoas, né?
e os tentando cavar uma matéria. Como é que tá a cidade? Como é que tá a cidade? Né? E o que tem de interessante aqui, não sei o quê. Um cara me falou, tem um cara aqui que parece que tocou com a Dona Irã Barbosa. A turma acha que ele... Aí eu fui lá procurar o cara, morava no CDHU ali. O cara escreveu o Samba do Ernesto e mais várias outras músicas, Viaduto Santa Ifigênia, chamado Alocim, ele era Nicola, o nome dele. Diz que o Adoniran falou, Nicola não é nome de sambista, né? Vamos inverter aí, o contrário de Nicola ficou Alocim. E o cara era autor de clássicos da música, morando numa casa do CDHU, em Tatuí. E eu achei assim, o cara, completamente anônimo, completamente tá ali, anônimo. Um cara de talento. Autor de um dos maiores clássicos da música brasileira, né? E assim, você descobrir o cara tomando um café na praça. Então isso foi um aprendizado muito grande. E a política, depois eu saí da região, que daí o Homero também acho que saiu, teve uma reformulação lá, e eu fui para cidades de novo, né? Uhum. E aí ninguém cobria a Câmara de Sorocaba. Não tinha ninguém querendo cobrir a Câmara de Sorocaba. Acho que o Pellini cobria antes e o Pellini saiu. Rubens Pellini. Falecido Rubens Pellini. A gente fala agora, todo mundo é falecido, não sei o quê. Né? Falecido, não sei o quê. Aí o Pellini saiu, ninguém queria cobrir a Câmara. E aí mandaram, eu que era o último que tinha entrado na editoria, né? E aí fui pra lá e adorei. Adorei. É porque tem muita gente que não gosta de cobrir Câmara, né? Que não gosta. Que fala que é chato, não sei o quê. Nossa, mas eu assim achei encantadora a sessão, o jeito como os políticos se movimentavam, os discursos, eu achei. E hoje continua do mesmo jeito que era naquela época. Eu acho que tá pior, né? Tá pior, né? A qualidade piorou bastante, né? A qualidade dos discursos, a qualidade dos projetos piorou bastante. O bom da Câmara, pelo menos para a época em que fui trabalhar, é que você conhece, ou se já conhece, você amplia o conhecimento da cidade. Muito. Porque a cidade é debatida lá na Câmara. Não é à toa que chamam Casa do Povo. A cidade é debatida lá. E você aprende, conhece a cidade ali. E eu percebi que a gente conseguia pautar algumas coisas na Câmara, porque o Cruzeiro era um jornal fortíssimo naquela época, né? E aí sobrou a informação livre, né? Que era aquela coluna também para fazer na página 2, porque já que você estava na Câmara, fazia aquela informação livre também, né? E aí era legal, descobri que conseguia dialogar com os vereadores ali pela coluna, fazia alguma coisa, uma crítica, eles iam lá rebater na sessão seguinte, né? Aí adorei, falei, não, me efetiva que eu vou ficar aqui na política, né? E aí não larguei mais a política, né? Fui estudar, fazer especialização em jornalismo político, depois fiz um mestrado em ciência política, né? E trabalhei a vida inteira com política, né? Inclusive agora, no Porquê, que o portal Porquê nasceu com DNA político, né? A principal cobertura do Porquê. O Porquê tem quantos anos? Já? Vai fazer 5 agora, né? Em agosto. E no Cruzeiro você ficou quantos anos? Fiquei 5 anos, 5, 6 anos. 5 anos, de 96 a 2001. Aí depois você fez um tempo de assessoria da Confederação e foi morar em São Paulo. Em São Paulo. E de São Paulo você foi morar no Recife. Isso. O que você... como é que foi esse trânsito, esse percurso, essa travessia percorrida? Nossa, eu não sabia disso. Você foi para Recife, Fui para Recife. Morei 10 anos em São Paulo e 10 anos em Recife. Né? Fiquei 20 anos fora de Sorocaba. Foi uma experiência muito boa. Foi muito boa, muito boa. Foi assim, muito legal, assim, porque eu quando eu saí do Cruzeiro, né, fui trabalhar no Ipanema e fazia alguns bicos, porque tinha que tentar complementar o salário, né? Aí comecei a fazer uns bicos para o Sindicato dos Metalúrgicos, né? E para a CUT aqui de Sorocaba, né? Aí os bancários montaram uma chapa de oposição, que o sindicato aqui estava na mão da direita, né? E aí eles montaram uma chapa de oposição lá em São Paulo e veio uma equipe lá da Confederação para ajudar na eleição, né? E aí a CUT daqui me indicou, eu trabalhei com eles, eles gostaram, me levaram para São Paulo. E aí fiquei 10 anos ali entre a Confederação e o Sindicato dos Bancários e um deputado que era oriundo do Sindicato dos Bancários lá, que depois virou prefeito de Araçatuba lá, o Cido Sério, né? Então daí fiquei esse período e foi muito legal assim no começo, principalmente, né, que eu entrei em 2002. Foi o último ano do Fernando Henrique. E aí no ano seguinte o Lula ganhou, né? Então eu peguei essa transição e o movimento sindical muito próximo aos bancários, né, do Lula. Então tinha assim uns 4 caras que trabalhavam comigo diretamente que viraram ministro
né? O Guxiquem, o Berzoini, o Olívio Dutra, que foi presidente do sindicato. O Olívio já era famoso, mas que já tinha sido governador do Rio Grande do Sul, mas ele estava sempre lá, né? Então, assim, você viu os colegas ali virando ministro, muita gente indo para o governo e tentando trazer o governo mais para a defesa dos trabalhadores e não sei o quê. Então, eu acho assim, aquele período foi muito legal lá. Né? E daí um caminho leva a outro, né? Daí você foi para o Recife, que também foi um período longo. Também foram 10 anos, né? Mas foi aí uma consequência, que eu estava trabalhando para o Sindicato dos Bancários de São Paulo naquela época. Aí lá em Recife teve um racha numa chapa, na diretoria do sindicato, e a chapa minoritária acabou ganhando, né? E aí a equipe de comunicação lá estava trabalhando para a chapa majoritária. Então daí eles dispensaram toda a equipe de comunicação e me convidaram para ir para Recife, que já me conhecia pelo... E Recife é diferente de São Paulo, né? Eu morei lá perto, numa cidade chamada Paulista. Paulista, grande Paulista, colada. Perto de Olinda. Colada. Cara, Recife é uma das cidades que eu quero muito conhecer. Recife maravilhoso. Né? Outro ritmo de trabalho também, né? Eu acho... Uma coisa que eu achava muito curioso lá, né? Que aqui, e principalmente em São Paulo, né? São Paulo, você sai com os colegas de trabalho, vai pro bar do lado do seu trabalho, porque ninguém se movimenta muito dentro de São Paulo. Aí você sai com o colega e fica falando de trabalho, né? E em Recife não, né? Em Recife você saía, ia pros bares e falava de outras coisas. Você esquece né? do trabalho. Você esquece então do o trabalho trabalho. ficava no trabalho clima, mesmo. Outro ritmo. Ah, né? sim. Era melhor, né, desse jeito. Muito melhor, né? E um amigo me corrigiu nessa época. A gente, mesmo dentro do jornal, você saía do jornal, ia pro café. Aí no café, falando de trabalho. Aí ele me ensinou, aqui não. Aqui não. Aqui nós temos só 15 minutos pro café. Vamos nos dar a liberdade de pensar em outras coisas. De não falar em trabalho, exatamente. Né? Era aquele horário de Aí café eu aprendi. Falar qualquer abobrinha, menos trabalho. Não, a gente fica preso. E acho que hoje está muito pior, porque no nosso tempo, né, de início ali dos anos 90 e começo de 2000, você saía do trabalho, acabou seu expediente. Hoje, com o WhatsApp, você fica o dia inteiro recebendo. Sim, 24 horas ali conectado. 24 horas trabalhando. Não tem mais sábado, não tem mais domingo. Havia um prazer, que eu acredito, do trabalho em si, por mais assim dificuldades e desafios, e por mais obstáculos que houvesse, havia um prazer de trabalhar. Esse prazer diminuiu. Eu acho que é o ritmo também, né? Porque tinha uns obstáculos, mas a gente nem sabia que era obstáculo porque não tinha internet que fosse trazer a solução, né? Pegar um exemplo do arquivo do Cruzeiro, com a dona Miriam trabalhando lá. Miriam Keller. Dona Miriam Keller, né? Uma figura fantástica. A gente ia lá dentro do arquivo, queria fazer uma pesquisa, você ia lá, ela te dava uma pasta cheia de reportagem fora de ordem, né? Você pegava pelo tema ali, ia ter que procurar. Então, olha o tempo que você passava folheando, vendo outras coisas, né? Hoje é muito mais fácil, né? Você entra na internet, faz uma pesquisa e já está ali. Agora, o que isso melhorou no seu ritmo de trabalho, né? Você está trabalhando muito mais, está produzindo muito mais, ganhando menos ou a mesma coisa, nossa profissão sucateada ainda. E né? tem um risco. Você está sujeito a sofrer as consequências de um problema que a gente vai entrar já, que é o foco do nosso tema aqui. Antes de a gente continuar, tem duas perguntas aqui do Pita, se o Guzmão puder colocar na TV. Opa, Pita! Ele falou que Jamal, nome árabe, forte e robusto. Você acredita que as notícias hoje estão enfraquecidas? As notícias estão enfraquecidas, Pita. Você que trabalhou no Estadão muito tempo, né? Que tamanho que era o Estadão naquela época, né? Eu lembro vocês conversando que o repórter tinha uma matéria para fazer por dia no Estadão. Hoje as redações estão completamente enxutas, né? Então o jornalista está sobrecarregado, fazendo muito mais coisa. Então é óbvio que não tem mais aquele cuidado que você tinha. Em vez de você fazer uma reportagem por dia bem feita, o cara faz 5. Né? Então está muito mais enfraquecido. Acho que e ele perguntou aqui também, como é trabalhar no portal de notícias Porquê de Sorocaba? Eu gosto muito de trabalhar, porque tem um orgulho, primeiro, porque a gente pegou do nada, né? A gente construiu, porque não existia 5 anos atrás um jornal, e a gente criou aqui em Sorocaba esse jornal. Já no editorial de lançamentos, a gente já quebrou um paradigma dizendo que imparcialidade não existe, né?
Ninguém é imparcial. Se o seu jornal fala que é imparcial, ele já mente para você no slogan. Todo jornal tem um lado e a gente declarou. Temos um lado, somos progressistas, né? Temos um viés progressista numa cidade que quase toda a imprensa estava fazendo, naquele momento, assessoria de imprensa para o prefeito, para o Manga. Então foi um ato de revolução, oposição também, né? Eu acho que, de certa forma, revolucionou mesmo revolução, o mercado editorial. Não, assim, não é revolução, é resistência de também. resistência. Essa questão da parcialidade ou imparcialidade, ela é um problema, é um desafio, chega a ser um problema filosófico do jornalismo, desde a faculdade. Porque você tem que ser imparcial, você tem que ser... Mas ninguém é. Ninguém é e não existe. Sobre nada. Não existe. Nem as grandes mídias são. A partir do momento que você tem uma identidade. Sim. Se você tem uma identidade, uma história, e você vai cobrir um acontecimento, você vai enxergar de uma maneira. Outra pessoa que tem outra identidade, outra história, vai, no mesmo acontecimento, vai enxergar de uma maneira, pode enxergar de uma maneira diferente. Completamente diferente. E pode fazer uma reportagem diferente. E os dois estão fazendo jornalismo. Os dois estão cumprindo as regras. E esses dois, se eles eventualmente trabalhassem num mesmo jornal, numa hipotética, o jornal poderia ter uma linha diferente, inclusive. Sim. De pensamento em relação ao resultado, à matéria que eles apresentassem. E aí, como é que faz? Você pega, por exemplo, para citar um exemplo que movimenta com paixões, né, que é o MST. Né? O MST, ou a pessoa ama ou a pessoa odeia o MST. Aí você pega um jornalista que gosta do MST, vai lá cobrir uma ocupação. E o outro que não gosta vai lá cobrir. Primeiro já começa aí, a ocupação é invasão. O que ele vai escrever no texto? Né? Parece sinônimo, mas invasão parece que você entrou num lugar que não é seu, ocupação parece que você entrou num lugar que estava vazio. Né? Aí a regra do jornalismo diz o quê? Comece com o ponto mais forte da matéria. Agora, esse daqui pode achar que o ponto mais forte é você ocupar uma área que não é sua, né? Esse daqui pode achar que o ponto mais forte é que ele ocupou uma área improdutiva, né? Então, de repente, um começa assim, o movimento do Sem Terra invadiu ontem uma área pertencente à empresa tal. E o outro pode, o movimento do Sem Terra ocupou uma área ociosa. E os dois estão fazendo jornalismo. E desse ponto de vista aí, você aprende que o correto é ocupar. Ocupar, né? Não tenho dúvida. Eu, inclusive, usei isso no meu romance. No meu romance eu também trato esse tema e usei a ocupação. O seu romance, o ódio solto no pasto. O ódio solto no pasto. Ocupação, porque era uma área devoluta, que chama, né? É uma área ociosa, não está servindo para nada. Mas o Estadão não coloca. Não, ocupou. Eles colocam e invadiram. Mas, assim, apesar de ter os dois lados, sempre tem aquele lado que é o mais certo também, né? E você tem, eu acho assim, tem duas questões que fazem o jornalismo não ser imparcial. A primeira questão é humana mesmo. O repórter é ser humano. Ele tem uma visão ali. Ele vai achar um lado mais correto. Ele está ouvindo duas histórias. Eu não, estou achando que esse daqui tá mais correto. Você vai puxando o texto para esse lado, né? E fora o jornalista ser um ser humano, você tem os interesses comerciais do dono. O dono do jornal é o empresário, né? O empresário tem seus interesses políticos, econômicos, né? Tem os amigos. Eu lembro do seu Ulisses uma vez que eu, bem no começo da carreira, cheguei lá para fazer uma matéria que mandaram eu fazer lá no Cruzeiro, que tinha um cara reclamando nem lembro o que era direito a matéria. Eu sei que eu cheguei pro seu Ulisses e falei, seu Ulisses, mas não tem matéria aqui. Ele falou, não tem, porque foi um diretor que pediu. Eu falei, mas estou forçando a barra, isso é antiético, né? Você ainda com 18 anos no início da faculdade. Ele, não, você tem razão. Se é antiético, não faça essa matéria, né? Escreva uma outra que eu estou pensando aqui sobre um comerciante no centro de Sorocaba que compra produtos sem nota fiscal, né? Lá no Largo do Rosário, ele estava falando do meu pai, né? Eu falei assim, o que eu escrevo com o meu pai? Tá vendo? O jornal nem você é imparcial. Você não vai escrever do seu pai. Então não existe imparcialidade. Escreva sobre isso que está sendo pedido. Não vai sair uma matéria assinada, é uma notinha, não vai fazer mal para ninguém, né? Então tem isso, tem os interesses do dono do jornal, tem a sua visão do mundo. Imparcialidade não existe, nunca existiu. E se você for ver nos países desenvolvidos, né, na Europa e nos Estados Unidos, e Canadá,
Os jornais assumem lado, ninguém fica com esse discurso de sou imparcial. Os jornais, inclusive, dizem esse é um jornal progressista, esse é um jornal liberal, né? Sim. Então, A melhor saída que a gente aprendia para esse desafio é mostrar as diversas versões em torno de um tema, de um Isso, acontecimento, de um isso. fato. E mesmo assim, Uhum. essas diversas versões, elas nunca serão todas as versões. nunca serão, né? E você, de alguma forma, você vai hierarquizar a informação. Né? Não tem como você colocar tudo no primeiro parágrafo. Aí, até agora, a gente está com um problema. Uhum. A parcialidade e imparcialidade. Aí passaram-se os anos e veio um problema maior que sempre existiu, desde uma questão histórica, inclusive a história Fake traz news. esse problema. Mas a história da notícia falsa, que ocupou nos últimos anos, não é nem recente, nos últimos anos, traz um desafio imenso. Se havia o desafio de você trabalhar diante dessa questão da parcialidade ou não, e em que situação, o que fazer, agora, o problema adicional da notícia falsa, que ela concorre com o fato, porque ela cria narrativa partindo de um fato e ela cria meia-verdade e cria outra verdade para atender um certo objetivo de um certo ramo, sendo grupo ou pessoas. Grupo ou pessoas ou E pessoas. geralmente chama mais atenção do que o fato, né? Porque ela é mais bombástica. Entendeu? E agora? Como é que faz? E também Ficou naquela mais época, difícil. Muito mais Então, difícil. naquela época, tipo, os anos 90 já existia. Hoje acho que tá 50 mil vezes pior, né? Por causa da internet, das redes sociais, né? O que o Araújo falou, notícia falsa sempre existiu. Né? Notícia falsa, acho que a Cleópatra foi vítima de notícias falsas, né? Na Roma Antiga. Tinha A as- invasão da Normandia, A invasão da Normandia, ia ser, ia a ser invasão ia ser pelo distribuído, norte da Normandia, ia ser- mas não era. Os aliados estavam Eles enganando eles colocaram que ia ser os alemães. Ia ser na Holanda, né? Depois foi nas praias da Normandia. Pois é. Então desde aquela época já tinha, já. Sempre teve, né? Agora, depois de... A Primeira Guerra começou com o ato de início da Primeira Guerra, a invasão da Polônia, né? Lembra? É assim que teve... Lembra, assim, historicamente, porque não é que era foi, relativo. É que teve a notícia falsa que tem uma rádio lá que teve um sequestro falso, mas era a própria Alemanha que tinha sequestrado a rádio alemã mesmo, mas disseram que era da Polônia. Então era Aí já mexeu com os anos. Aí já mexeu né? com os anos, já... Eles mesmos fizeram a farsa. falsificaram a A notícia. notícia. Então, você sempre teve, né? Agora, acho que depois de 2010, mais ou menos, teve um exponencial, por causa das redes sociais, principalmente, que é uma pólvora hoje em dia, né? Aproveitar aqui o que você está perguntando aqui, ó. Jamal, qual é a matéria que mais mexeu com você? Matéria que mais mexeu comigo, né? Que pergunta difícil. Difícil, hein? Tantas matérias, né? matérias. Eu acho assim, essa matéria de ter encontrado o parceiro da Dona Irã anonimamente, eu acho que foi bem interessante, né? Acho que aqui pelo Porquê a gente tem algumas matérias que ultimamente, né, para lembrar as mais recentes, né, a gente derrubou uma licitação de 40 milhões da prefeitura. Esse foi um orgulho, né, que a gente viu que era uma licitação que estava toda irregular, que estava sendo direcionada. E aí a gente fez uma série de reportagens, 20 reportagens, a licitação do mutirão da saúde, inclusive. Depois de 20 reportagens, derrubamos o contrato que já estava assinado, né? Então, essas matérias mexem com a gente, né? A gente marca... Eu gosto de política, né? Então essas matérias de política puxa, e essas matérias humanas também, como a do parceiro da Dona Irã. Notícia falsa é igual a desinformação. Isso. E a desinformação, ela não é só uma nomenclatura, ela causa efeitos. Daí a gravidade dela. Recordo, como todos recordam, na pandemia. Havia muita desinformação, muita notícia falsa. Se tomasse vacina ia virar jacaré. Que influenciaram comportamentos inadequados que levaram muita gente a contrair o vírus e, entre esses que contraíram, muita gente a morrer. Morreu. Por exemplo, por deixar de usar máscara, por usar cloroquina como remédio recomendado para combater o vírus, e não era nada disso. Né? Eu então, acredito que... essa é a gravidade da notícia falsa. Até hoje isso tem consequência, né? Porque o nível de vacinação nunca foi tão pequeno, né? Então, eu conheço pessoas assim que não se vacinaram até hoje.
Então é absurdo. Eu E acredito outras vacinas, que é o seguinte, assim, apesar de ter várias versões, tem a verdade de fato, né? Uhum. Mas eu acredito que muitas pessoas criam a sua própria verdade e seguem aquilo que elas acreditam cegamente, não importa o que aconteça. Hoje acho que o WhatsApp é o principal veículo de comunicação do Brasil, né? Tem até uma expressão nas redações, perdemos pro WhatsApp. Perdemos pro WhatsApp. Então o cara recebe aquela informação pelo WhatsApp, ele dá aquilo como verdade, como valor de notícia, né? Aquilo sair num jornal da grande imprensa ou o tio dele mandar ali pelo WhatsApp, ele recebe aquilo, e principalmente indo na linha do que ele acredita, né? Então aí é que ele abraça mesmo aquela história e não quer saber outras versões. E né? na Então, linha do potencial de atração, né? Sempre uma notícia bombástica e que faz crescer o olho. Não, assim, eles fazem assim, uma notícia que choca, né? É. A notícia não jamais espera, pra ficar bem doido mesmo. E hoje tem até a grande imprensa fazendo isso, com títulos que depois você a matéria não se sustenta, o título, né? Então joga uma coisa bombástica, chama atenção, chama clickbait, né? O cara clica lá, vê ele, depois fala, pô, mas não é bem isso, né? Sim. Jamal, nos meus modestos espaços, eu combato notícia falsa o tempo todo. Você combate ele- mesmo. O que fazer para combater Ele notícia é falsa? um guerrilheiro, viu? Ele fica direto assim combatendo as fake news, tudo. Uhum. É isso, eu acho que o cidadão, de forma geral, né, ele tem que combater dessa forma que o Araújo combate, entrando nas redes que tá distribuindo ali, nos comentários, na caixa de comentário, falando não é bem assim, né? E também ficar atento para você mesmo não cair e pesquisar, né? Agora, já o lado do jornalista, a responsabilidade é muito maior ainda, né? Você tem que, primeiro, cuidar das suas notícias que você divulga, né? Inclusive, estava até lembrando com o Lucas aqui. Checar sempre. Eu acho que até sempre. o seguinte, Checar é sempre. uma maneira boa assim, antes, quando a notícia falsa começar a correr, você tentar interromper ela no começo. Isso. Hoje tem essas agências de checagem que quase toda a grande imprensa tem e que deveria usar mais, porque até no Brasil não tem tantas agências como tem nos Estados Unidos, por exemplo. sim. Né? E aí ali Sorocaba não tem uma agência, né? A gente faz de vez em quando um check and fact, né? No porquê, mas é importante. Você pega, por exemplo, o prefeito aqui, né? O cara fala uma coisa, você... Pô, mas da onde, né? Quantas coisas ele falou de casa para todo mundo, do prédio mais alto do mundo, e a imprensa repercutindo. Aquele do prédio mais alto do mundo é uma coisa absurda, porque ele soltou e não falou mais nada a respeito. E isso saiu em todos os jornais grandes. Falou que ia ser o prédio mais Terra, alto que no o UOL. Sorocaba está projetando o prédio mais alto do mundo. Da onde? Ou seja, como o potencial de propaganda do prefeito, isso teve um alcance nacional. Sim. Então ele atingiu o objetivo dele, de propagar. E o jornalismo parece que se desqualificando, né? Porque ficou um jornalismo declaratório, né? A autoridade falou alguma coisa, você faz a matéria em cima do que a autoridade está falando, mas você não tem checa. mais questionamento, né? Não tem mais aquelas perguntas questionando. Não, hoje... O cara nem vai falar com E ele. em muitos casos, a autoridade, apesar de ser autoridade, muitas vezes ela está mentindo, manipulando a informação em função de algum interesse, geralmente dele próprio ou do grupo de apoio dele. Exato. Você pega hoje esses... Porque a gente falou, né, da fake news, como cresceu por causa das redes sociais, mas não é só as redes sociais, né? Hoje você tem um grupo de políticos, principalmente ligado à chamada extrema-direita aqui, que os caras não têm o pudor nenhum de mentir. Como o Manga, como o Nicolas Ferreira, né? Os caras, eles falam qualquer coisa. Eles nem sentem. Nem sei, mas ele sabe que é mentira. E tá lá mentindo. E a imprensa, de repente, tá lá repercutindo. E hoje em dia tem uma coisa que a imprensa fala, não, mas nós temos que ouvir todos os lados. É um lado... Não, se um lado tá mentindo, não tem que ouvir um lado. Essa pluralidade, né? Você não vai fazer uma pluralidade com mentiroso, né? E hoje tem isso. Você pega, por exemplo, estava falando com o Lucas do ator lá, o Casarré, né? Que tá dando aula agora de como ser homem, né? E que, na verdade, está lá entrando nesse debate de Red Pill e de todo o machismo, de todo o surto que está tendo de feminicídio, né? O cara foi na Globo News essa semana para participar de um debate, falou ali uma frase que, hoje em dia, no Brasil... homem é mais assassinado por mulher do que mulher por homem. E ninguém contestou, né? Até acho que a Vera Giacomelli, que estava debatendo com ele, falou assim, eu não conheço esse dado. Mas a jornalista da Globo News não contestou.
Ninguém da Globo News falou, peraí, não existe esse dado é mentiroso, é distorcido, nada. Então fica como uma verdade, e o jornalista tem que tomar esse cuidado. Aí esse chegou ao ponto que eu queria chegar também, porque muitas vezes, ao contrário do que a gente pensa, ou imagina, a notícia falsa, ela não vem só por meio da tia ou do tio do Zap, ela vem dos próprios órgãos de comunicação, que noticiam fatos de forma errada, ou com uma visão distorcida, manipulada, como se fosse verdade. Não, e se você não, verdade. Se você não rebate, fica valendo aquela versão. Fica valendo aquela versão. E aquela turma repete tantas vezes que nem aquela frase lá, uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Se você não rebate aquilo lá, fica valendo. E muitas vezes a falta de rebate na hora da entrevista gera consequências desastrosas. Eu lembro, por exemplo, de um certo cidadão falando em mamadeira erótica numa entrevista e em kit gay, que não foi rebatido, e isso virou verdade para muita gente, embora fosse uma mentira, uma distorção. Pois é. E além de ter essa questão do cara rebater, mas mesmo que você não devia nem dar espaço para o cara falar um negócio desse. Sim. Você sabe por que vai levar esse casarré para discutir a questão do feminismo, né? Porque tem que ter o outro lado. Tem que ter outro lado, tem que ter um machista para discutir a questão. E aí você só favoreceu ele, né? Só falam dele. E essa frase dele está sendo usada por todos os red pills e os machistas. E que é um movimento, palco, né? Esse movimento red pill é um movimento que está crescendo cada vez mais, né? Cresce cada vez mais. E essas desinformações ajudam. Sim, ajuda a alimentar o movimento. Olha, e tem mais uma pergunta aqui do Pitaço, mas uma pergunta difícil, hein, Jamal? Se prepara aí. Pita, não põe aqui. O Pita gosta. Ó, Jamal, de 0 a 10, que nota você dá para a imprensa de Sorocaba? Para a imprensa de Sorocaba, ixi, tá me comprometendo aí para falar dos colegas, né? E falar de mim mesmo, né? Falar de mim mesmo, né? Vou dar um 5 para ficar no meio do caminho, né? Eu acho que assim, até que deu uma melhoradinha nos últimos. Mas passou de ano. No último ano, nos últimos 2 anos, né? Acho assim que é o que eu falei, imparcialidade nunca existe, os jornais têm o seu lado aqui, né? Quando a gente começou com o Porquê, em 2021, eu acho que estava muito ruim o jornalismo naquela época. Tava todo mundo completamente comprometido com manga, né? Você não via uma frase, uma matéria negativa, né? Acho que o Porquê ajudou um pouco nisso, trazendo umas pautas diferenciadas e algumas denúncias que os outros jornais também não podiam esconder, tinham que acabar repercutindo, né? Eu acho que o G1 acabou entrando muito nesse jornalismo um pouco investigativo, então ajuda também a dar uma melhorada. O Cruzeiro, esses últimos dias, tem feito uma série de reportagens muito boas sobre a marginal direita e trabalhando contra a marginal direita, inclusive, né? Então, acho que deu uma melhoradinha nos últimos. Mas é isso, eu acho que é muito cíclico e o que vale, assim, para melhorar mesmo a imprensa é ter mais veículos mesmo, né? O Porquê vem para somar outros veículos que mais concorrência. Mais concorrência, verdade. Né? Porque lembrei de outro. Valeu, Pitaço. Lembrei de outro. Pita! Lembrei de outro exemplo de a manipulação parte do próprio órgão de imprensa, aquele PowerPoint tristemente famoso. Horrível. Ninguém ali rebateu. Ninguém ali não rebateu. Não é esse. E as pessoas sabiam que não é isso, não é nada disso. Não, olha as pessoas sabiam. Porque diz que a Sadi lá foi pega de surpresa, né? Mas a hora que você está lendo aquilo ali, você está vendo que tá um negócio forçado para um lado, né? E tem esse dilema do jornalista, como que ele se coloca nessa posição, né? Então deve ser bem difícil essa parte. É um momento difícil, mas existem certos momentos que o próprio jornalista ele tem que rebater. A credibilidade dele. Tem que rebater a credibilidade dele e acima da credibilidade dele está o efeito que isso vai causar nas pessoas. Porque uma notícia manipulada e veiculada chegando até as pessoas vai fazer as pessoas acreditarem em coisas erradas. Exatamente. A tomarem decisões erradas. Veja o efeito, o alcance e a amplitude desse alcance. E aí, onde fica além da sua credibilidade, está a vida das pessoas. Sim. Estão as vidas nesse das caso pessoas. do PowerPoint, teve o pedido de desculpas, né? Mas foi assim tão xoxo.
Até um pedido de desculpa Então, até assim, o jeito que ela começa o jeito que ela a pedir falou, desculpa. assim, tem Até até porque isso, uma sabe? desculpa sem Além da ser fake refeito news, no PowerPoint é mal feita. de forma Pois correta, é. não refez. Ele não explicou o que está errado. Explicou que É, estava então, errado e não disse depois qual No era a final ela até verdadeira. fala assim, então tá feito aqui o pedido de desculpa. Parece como que se fosse uma só fez obrigação, porque né? todo mundo estava falando. Ou seja, não foi feita a correção. Não foi feita a Então, Os correção. jornais, correção, quando né? erram, tem aquela, pelo menos... Pedir desculpa e corrigir. correção. Sim. Olha, não era aquilo, Não era foi bem isso. isso que a gente Sim. E nesse episódio do PowerPoint faltou isso. Faltou isso. E ali foi deliberadamente o que você falou mesmo, que é para influenciar as pessoas e para influenciar, inclusive, politicamente, né? Agora, a pessoa que está na linha de frente, que é a jornalista, né, que tem uma credibilidade, você tem que, às vezes, contestar o seu patrão também, ou então até ajudar o seu patrão, né? Você até ajuda o seu patrão a não perder a credibilidade dele, né? Fala assim, ó, aí tá exagerado, né? De qualquer forma, apesar de todas essas dificuldades, continuamos acreditando no jornalismo, na imprensa, Continuamos. nos repórteres. Né? Somos resistentes. Resistindo. A profissão, apesar das dificuldades, continua. E vamos continuar combatendo as Sim, notícias vamos falsas. Falar para todos aí, ó, pessoal, se você vê uma notícia falsa, uma fake news, rebata, não deixa no ar, não. Entra na caixa de comentário, né? Faz que nem o Araújo faz, seja chato às guerrilha. vezes. O Araújo faz guerrilha estilo- contestar a pessoa. Guerrilha tá estilo falando. Vietnã. Porque se ninguém contestar Me aquilo, perguntaram fica. várias vezes por que eu faço isso. Eu quero crer o seguinte, e eu explico isso. Se eu deixar uma mentira sem resposta ou uma versão manipulada sem esclarecimento, com o meu silêncio não existe espaço vazio. Sim. O meu silêncio vai deixar que a mentira e a informação manipulada ocupe o espaço e passe a valer como verdade para um número incalculável de pessoas. Exatamente. Eu preciso rebater com o que eu conheço de que faz frente àquilo que foi divulgado de forma mentirosa, para que, pelo menos, quem está vendo veja outra versão e reflita. E reflita, e a partir daquilo, se ainda continuar com dúvida, vai pesquisar para confirmar se quem está mentindo é a outra pessoa ou sou eu que estou rebatendo. Então, eu estou cumprindo um papel ali, Sim. acredito que de cidadão. Tá? Então, eu Sim, não tenho com dúvida. certeza, Isso né? me Porque- move a fazer isso o tempo todo. É isso. O cara publica uma coisa, ninguém contesta, aí vai uma pessoa que Aquilo lá fica valendo. não sabe ler aquilo e toma aquilo como verdade. Agora, se o cara lê aquilo e lê embaixo já um comentário falando, peraí, não é assim. Então, o mínimo, se a pessoa tem dúvida, ela vai lá e cara pesquisa. vai checar, né, se é verdade checa, ou não. né? Então, Essa importantíssimo é uma das formas de combater a a gente notícia fazer falsa. o contraponto. Jamal, por favor, chegamos ao final, Ei. tempo. Como eu sempre digo O aqui, tempo o tempo passou. não existe, é mera invenção humana, alguém Passou diz isso, rápido. mas passa Ó, quem rápido. falou que o tempo não existe é fake news. Ele existe sim, é fato, é verdade. Passa, tá aqui a prova passa nós muito dois, rápido, aqueles meninos de 30 anos Passa atrás. Cadê? Uma hora passa muito rápido. Por favor, se dirija Suas ao considerações pessoal nosso finais. aqui e faça as suas despedidas com recomendação às suas redes sociais. As redes sociais do Porquê, ótimo. Eu quero agradecer primeiro vocês dois pelo convite. Tenho acompanhado aqui, tá muito legal. Já veio muitos amigos aqui, né? sim. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Com o Araújo, que 30 anos, estudamos junto, tudo, e você que eu vi pequeno ali no tempo da faculdade. Que pena que você fez jornalismo, né? Seu pai é um irresponsável. É culpa Mas a dele, gente ele é o gosta, culpado. né? A gente gosta de jornalismo, né? Eu não sei fazer outra coisa. Se eu fosse começar aqui... Primeiro que eu nem sei o que começar, e segundo que eu não sei fazer outra coisa. E acho que o jornalismo teve muito atacado nos últimos anos, mas acho que também está no momento de... Até as fake news estão ajudando o jornalismo a se fortalecer. Porque chegou... Desculpa. Num ponto que tem tanta fake news que as pessoas começaram a sentir a necessidade de terem jornais de qualidade, né? Eu acho que se pegar a eleição de 2019, 2018, né? 2022, você tem assim uma onda de fake news tão grande, e naquela época, assim, acho que 2018, eu acho que o jornalismo estava mais em baixa do que hoje. E eu acho que foi tanta fake news que elas ressuscitaram os jornais, fizeram os jornais ter importância de novo, porque o jornalismo de qualidade é que vai combater a fake news, né? Inclusive no meu caso, né? Antes, há 18, 19, 20,
eu me sentia como voz isolada combatendo as notícias falsas. Não, hoje eu tô Hoje vendo tem mais pessoas mais fazendo pessoas. isso. Eu vejo vídeos assim, eu tô vendo mais as pessoas combatendo. É muito mais do que, tipo, há 4 anos atrás, há 8 anos atrás. Uma consciência muito maior, eu acho. Sim, né? eu fico muito feliz com isso, sabe? Que chegou num ponto que ou a gente vai perder a guerra, porque né? chega num ponto assim, tem um limite, cara. Tem um que limite. Tem uma coisa assim que se passar esse limite não tem como defender. Não tem como defender. E Ou as a gente pessoas- vai perder a guerra ou vamos combater para continuar existindo. Assim, É não é uma uma questão coisa existencial. Existencial. Não é uma coisa de futebol assim, eu sou corintiano, ele é palmeirense. Tipo, daí a gente defende nossas versões. Uhum. Agora tem coisas que não tem como defender. Tem. Você pode ser de direita, pode ser de esquerda, né? Sim. Não tem problema nenhum. A questão é você cair e espalhar essas mentiras. E esse ano é ano de eleição. Né? Vamos ter muito, e ainda mais Isso é uma guerra. com essas inteligência artificial cada vez mais desenvolvida, né? Tem Nossa, coisa que em 6 meses faz uma diferença enorme. Assim, você pega e fala, o chat GPT não faz isso hoje. 2 dias depois está fazendo, né? É impressionante, daqui a pouco vamos Então, ocupar o é lugar uma nosso. coisa que a gente vai ter que ficar muito Vem esperto. agravar mais o problema. Tem IA. uma- imagine. A turma fala que ajuda, não, tipo, pode ajudar em certas coisas, mas também pode ser um grande perigo. Se a pessoa vê uma notícia falsa escrita e acredita, imagina ela ver um Lula falando alguma coisa e ver um Bolsonaro falando, ela vai acreditar que a pessoa realmente está falando aquilo, né? Então, ainda bem que a gente está... eu sempre sou otimista, procuro ser otimista, né? Eu acho que a gente vai vencer essa guerra e acho que o jornalismo vai se reinventar e se fortalecer, né? E claro que não vai ser como antigamente, aquelas redações enormes que existiam, mas eu acho que o jornalismo está mais forte hoje e é ainda a saída para combater a fake news, né? Sim. Então, quero agradecer vocês, fazer a propaganda aqui do Portal Porquê, acesse portalporquê.com.br e as redes sociais, @portalporquê. A gente faz o jornalismo online, em tempo real, lá, sobre as questões da cidade, né? E é isso, agradecer mesmo aí. É um prazer, adorei. Lucas, e você? Queria agradecer o Jamal pela presença, muito obrigado, Jamal. E dizer também que eu segui o caminho do jornalismo e futuramente vou seguir o caminho de ser escritor. Então é tudo culpa dele. Viu? Tudo culpa do seu pai. 2 profissões Olha que só, você não os vai dois ganhar caminhos dinheiro. que ele me levou. 2 profissões. Caramba, Araújo, a culpa Escritor pior ainda, né, Araújo? Já ganhou dinheiro como escritor? Então, já fui pro caminho que é pior. Não tenho essa expectativa, Mas só que- nunca tive. Mas só que E ser não sei escritor... por que Sobreviver estou como escritor não dá, né? assim, é difícil, é muito Infelizmente. difícil, mas só que a escrita tem que ter o prazer, né? O hobby, você ter o prazer de contar histórias. Isso a eu gente- acho que é mais importante do que você ter aquele ganho financeiro. Sim, a gente faz por... o ganho financeiro Mas isso não é impede consequência, que eu olhe a literatura também como um olhar empresarial. O livro é um produto, tem valor cultural, editorial, mas também tem um valor de negócio. sim. Você vende um livro, entendeu? Então, porque você sabe que tem valor. E contém trabalho também. Contém trabalho, contém, assim, processo. Né? Processo, Sim. existe um processo de criação, processo de trabalho. Então, tem valor. Então, você o que oferece um livro vale alguma coisa. Pelo menos empatar dinheiro ali, né? Não pagar para publicar já tá ótimo, já tá ótimo. Eu Para até isso falei, que existe o mercado, mercado, chamado mercado editorial. Eu Né? até falei para o Araújo, viu? Quando você ganhar o Nobel, lembra-se de mim, hein? Quem sabe você ganha primeiro. Então, quem sabe você ganha eu primeiro. te dou uma porcentagem, tá? Ele vai lembrar de você. Se eu ganhar o Nobel, eu te dou 0,5%. Falar em Nobel agora que o Nobel está tão desmoralizado. Não, eu não Depois quero que Nobel, eu quero... concedeu o Nobel da Paz àquela mulher da Eu Da quero- Venezuela, né? então perdeu Maria totalmente Corina a credibilidade. Era pro Obama, quando o Obama tava Aí ela pegou o declarando Nobel guerra. e deu pro Donald Trump. No... Trump, né? Não, eu Acabou. quero o Jabuti. Jabuti tá Jabuti bom. tá O ótimo. Prêmio Oceano Jabuti tá é bom ótimo. também. Ia nacional. Jabuti é O Sorocaba, brasileiro. olha, já ganhou o Prêmio Sorocaba já, hein? Olha aí, é verdade. Então eu ganho né? Sorocaba, tá ótimo também. Araca é da... Prêmio Sorocaba de Literatura 2023 para O Ódio Solto no Pasto. Na hora do Livrão, anúncio, eu nem sou que- fã do Araújo. Eu nem acho que foi o- acreditei. Acho que esse mas prêmio foi o um grande primeiro livro, prêmio né? que ele ganhou na vida. Ele Ele ficou assim. ganhou um monte de prêmio. Eu lembro do até hoje. jornalismo, sim. No jornalismo lá no gabinete, que a gente É, ia lá é, no é, gabinete né? do Amari Eu recebia. lembro quando aí. anunciaram o nome dele, assim, ele ficou em transe, só caiu a ficha dias depois. Olha que Ganhou o legal, prêmio, mesmo, ganhou mesmo. Porque sabe quando você entra em E a transe, você gente não acredita, fala, né? E a gente fala, mas tem bastante É, gente lançando livro em Sorocaba, Sim, né? Então tem. é uma concorrência. Sorocaba tem uma Você literatura forte, tem sim. uma literatura. Tem uma Bom, literatura, eu queria- autores muito bons. Queria aproveitar aqui e agradecer a toda a equipe aqui da produção, o Guzmão, o Leandro Moser, agradecer também a toda a nossa audiência.
nesse episódio, foi maravilhoso, uma amizade aí de vários anos. E até o próximo episódio do Pense Comigo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. E eu peço que vocês me sigam no meu canal, @Escritor Araújo no YouTube e Escritor_Carlos Araújo no Instagram. Acessem o meu livro, Um Brinde ao Nada, e até a semana que vem, quando estaremos aqui com um novo convidado ou convidada e novas histórias interessantes e emocionantes para você, porque você é a razão e o sentido deste programa Pense Comigo, dentro do Estúdio 48 Podcast. Muito obrigado.